Fala turminha aí do quinto ano, beleza, gente? Pois é, hoje a gente vai falar sobre um detalhe bem interessante aí na história dos movimentos sociais. Nós vamos falar como é que foram aí a evolução dos movimentos sociais ao longo da história. Vamos então aí começar na página 30? Lá embaixo na página 30 está escrito assim, ó: teorizando movimentos sociais ao longo da história. Segundo o filósofo Rousseau, em seu livro chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens, o que desencadeou a desigualdade foi o advento da propriedade privada. Então, o Rousseau vai falar aí que essa desigualdade social que vai acontecer a partir do momento que o ser humano começou a buscar a propriedade privada. O que seria isso? O ser humano começou a ter direito a posses, começou a ter direito a ter o seu cantinho de terra, começou a ter direito de construir a sua própria casa, de ter as coisas que facilitam o dia a dia dele. Então, quando o ser humano foi buscar a propriedade privada, isso começou a ter desigualdade. Por quê? Uns tinham muitos e outros não tinham nada, tá? De acordo com o filósofo, sem ela não existiriam desigualdades substanciais entre os homens, como vemos na modernidade. Com o capitalismo, e especialmente o neoliberalismo, as desigualdades aumentaram significativamente. Embora os defensores desses sistemas econômicos afirmassem que é somente com a produção de riqueza que se pode distribuí-la, a história nos mostra que não é exatamente isso que tem ocorrido no mundo. Então aí está falando, que hoje em dia, hoje no mundo, nós vivemos num mundo capitalista. O que seria isso, um mundo capitalista? Hoje, para tudo que você precisa comprar, estudar, né, você precisa fazer uma faculdade, tudo precisa do quê? Do trabalho e do dinheiro. Porque através do salário é que você vai estar conseguindo realizar tudo aquilo que é necessário, fazer as suas compras, né? Você comprar as suas roupas, tudo aquilo que é importante para você viver. Se para Rousseau a desigualdade é um problema meramente classista, para o filósofo peruano Aníbal Quintana, o problema da desigualdade tem base econômica sim, mas também existe uma questão racial construída e disseminada com auxílio das ciências humanas e científicas. Então aí está falando aí, mais uma vez, que além de ter esse problema da desigualdade acontecer num período do passado, aí tem um filósofo chamado Aníbal Quintana que ele vai falar que o problema da desigualdade tem base econômica sim. Tem nessa diferença de que muita gente tem muito dinheiro e tem gente que não tem nada. Tem gente que está sobrevivendo porque não tem nem uma fonte de, né, não tem trabalho. Não consegue ter um salário ali que faça com que ele possa viver bem ali dentro de cada mês que vai passando. Então a gente sabe que tem gente aí que está vivendo, por conta da pandemia, está vivendo um desemprego muito grande. Então aí a gente consegue perceber, imagina o sofrimento de quem não tem um emprego nesse momento. Construiu-se uma suposta evolução cultural que teve como auge a racionalidade pretensamente descoberta pelos europeus. As populações da África e da América, quando analisadas sob o olhar europeu, estavam crescendo lentamente para a evolução que a Europa já tinha alcançado. Essa ideia foi o pilar para a colonização da América e a escravização dos povos africanos, uma vez que os europeus acreditavam seres superiores e por muito tempo colocaram em questão se aquelas outras populações eram ou não seres humanos, o que permitia o uso desses povos como mercadoria. Então aí está mostrando aí que no passado o povo europeu achava que eles eram um povo muito mais forte culturalmente, eles achavam seres superiores ao restante das outras culturas do mundo. Então, antigamente, o povo europeu, para vocês terem uma ideia, o povo europeu achava que a cultura dos outros povos não valia de nada, porque eles achavam que os outros povos eram inferiores a eles. Então, olha só como é que era um pensamento bem difícil, né, gente? O povo europeu se achava o melhor, né, os melhores
as melhores pessoas do mundo. Então eles achavam que a cultura deles era melhor. Então eles olhavam para a cultura da África, a cultura dos índios, por exemplo, e achavam que aquela cultura não valia de nada, que poderiam destruir essa cultura. Em maior ou menor grau, os movimentos sociais lutam por reparações dessas ideias que ainda se mantêm na raiz estrutural da sociedade. Cada movimento se encontra e se desenvolve em um contexto histórico e político, criando sua identidade, como veremos nos tópicos a seguir. Movimento feminista. Esse movimento feminista, pelo próprio nome está querendo dizer, é um movimento focado, nas mulheres. Então vamos ver aí. Movimento político, filosófico e social que busca direitos iguais entre homens e mulheres e a libertação dos padrões patriarcais. Então esse movimento feminista aí, que tem aí como alvo as mulheres lutam principalmente para se ter direitos iguais com os homens, tá, gente? O feminismo surgiu em meados da década de 1960. Esse movimento é caracterizado por 3 ideias. Olha aí que interessante, ó. A primeira onda, a primeira ideia aí se ocupou da conquista dos direitos civis, tais como o voto e o direito da mulher de trabalhar fora de casa. Então, lá no século XIX, a mulher, através do movimento feminista, conseguiu ter direito ao voto, tá? E o direito a trabalhar fora de casa, porque antigamente não podia. A segunda onda, que foi na década de 1960 e 1970, é voltada para questões de discriminação das mulheres no âmbito público e privado e reavalia o papel que a mulher desempenha na sociedade. Então aí, ó, na segunda onda, a segunda manifestação aí muito forte, mostra que o quanto que as mulheres são discriminadas, sofrem muito em vários setores da sociedade diante dessa discriminação. Principalmente do jeito que a gente vê como que a mulher acaba sendo, muitas vezes, jogada de lado mesmo, porque olha a quantidade de mulheres que chegam até a morrer, gente. É muito sério isso. A terceira onda, 1990, tem como objetivo pensar em um movimento mais abrangente do que foram os movimentos anteriores. Então aí essa terceira onda do movimento feminista vai focar principalmente na luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres. Porque, para vocês terem uma ideia, tem lugares em que o homem e a mulher trabalham ali no mesmo cargo, mas o homem recebe mais do que a mulher. Entendeu? Então aí já tem uma desigualdade. O movimento negro busca-se a igualdade social e econômica entre os negros e os brancos, com reivindicações como equidade salarial, o fim da discriminação social e o combate ao genocídio negro nas favelas. Então aí está falando aí do movimento negro, que vai defender os direitos dos negros no Brasil, que eles pedem igualdade de salários, acabar com a discriminação racial e social, e o combate às mortes nas favelas. Então eles lutam muito pela paz nas favelas. Enquanto proposta política no Brasil, surgiu em 78 com um ato contra a discriminação sofrida por 4 jovens no clube de regatas Tietê. Então aí diante disso que aconteceu aí, ó, uma discriminação que esses jovens sofreram em 1978, é que vai surgir esse movimento negro no Brasil, em 1978. O racismo na atualidade é crime e ações afirmativas como cotas nas universidades e concursos públicos foram implantados com o intuito de reparar injustiças históricas praticadas contra os negros no Brasil. Isso aí, gente, está querendo mostrar o seguinte, que o racismo ainda é muito forte e que existem cotas. O que seriam as cotas? Existem vagas definidas para que negros possam estudar nas faculdades, tá, gente? Então, isso é uma tentativa de fazer com que os negros também possam ter acesso a concurso público, à faculdade, aos estudos, tá? Movimento indígena é um movimento aí que vai defender os interesses dos índios, então vai preservar os índios, vai preservar toda a cultura indígena. Hoje existem mais de 300 etnias, etnias diferentes de índios no Brasil. E esse movimento ele foi reconhecido na Constituição de 1988,
A Constituição é o livrinho que contém todas as leis mais importantes do país, que todos nós devemos seguir, tá? Então aí está falando aí que na Constituição de 1988, a Constituição, o governo reconhece os territórios dos índios, tá? E aí está falando aí que território do índio é do índio. O índio ele pode fazer o que quiser com a terra, porque a terra é preservada por lei, tá? Atualmente, a luta pela demarcação das terras indígenas continua sendo uma das principais pautas, uma vez que esses territórios se encontram ameaçados pela expansão de madeireiras, de agronegócio e da mineração ilegal. O grande problema desses terrenos onde os índios vivem, gente, é que, infelizmente, eles não são protegidos totalmente. Essas madeireiras que estão tomando conta da Amazônia, as madeireiras vão tirando mais tanta árvore, que acabam invadindo o território dos índios. E os índios, eles vão fazer qualquer coisa para se defenderem, porque se na lei está falando que o terreno deles é dos índios, então eles vão defender a terra deles de qualquer pessoa que está invadindo. Entenderam? E o grande problema é que essas madeireiras não querem saber, estão tomando conta, estão invadindo a terra dos índios, tá? Aqui nós temos um movimento LGBTQIAI, que é um movimento que vai defender os gays, as lésbicas, tá? E várias outras pessoas que acabam se simpatizando desse movimento LGBT, tá? Que é muito importante aí a gente saber que existe também até uma lei, que é a lei de homofobia, tá? Uma das grandes conquistas desse movimento aí é a lei de homofobia, que é uma forma aí de fazer com que a gente... muitas vezes a gente tem que colocar na nossa cabeça o seguinte, gente, a gente tem que saber respeitar as diferenças, principalmente dentro desse movimento aí de gays, lésbicas, simpatizantes. Então a gente tem que respeitar. A gente sabe que a discriminação por essas pessoas é muito grande. Então que a gente possa respeitar acima de tudo, tá? Movimento ambientalista, esse movimento ambientalista aí, gente, são aqueles movimentos sociais que pedem a preservação da natureza, tá? Então, vou citar 2 exemplos de grandes manifestações que aconteceram no Brasil. Foram esse aqui, ó. Uma reunião dos países, né, em 1992, no Rio de Janeiro, e essa aqui, ó, Rio+20, onde os países do mundo se reuniram e definiram algumas ações para preservar a nossa Amazônia, porque eles reconhecem o papel fundamental que a Amazônia tem, e esse movimento ambientalista vai fazer com que as pessoas possam buscar ter a consciência de preservar esse meio ambiente que nós temos, tá? Movimento vegano, esse movimento vegano aí, gente, fala aí o seguinte: eles vão defender, principalmente, eles acreditam que os animais têm direito à vida e à liberdade, tá? Então, esse movimento vegano vai defender os animais e eles serão contra as indústrias de farmácias, de cosméticos. Por quê? As indústrias farmacêuticas e de cosméticos, shampoo e tudo mais, eles testam tudo isso em animais vivos. E aí, esse movimento vegano, eles vão fazer de tudo para preservar a vida desses animais. Porque eles lutam para mostrar que essas empresas não podem usar animais vivos para fazer testes destes produtos nos bichinhos. Entenderam, gente? Então, por exemplo, perfume, shampoo, tudo isso, quando a empresa e a farmácia cria, né, lá em laboratório, eles são testados nos bichinhos vivos. E aí... esse movimento vegano, eles vão defender e vão falar o seguinte, ó, os animais têm direito à vida e vocês não podem fazer esses testes nos animais vivos, vocês não podem fazer isso com os bichinhos, não. Então, esse movimento vegano vai defender principalmente a vida desses animais, tá? Exercício de fixação,
tem a questão 11, ó. Segundo o filósofo Rousseau, em seu livro A Origem da Desigualdade entre os Homens, o que desencadeou a desigualdade foi, então quer dizer, o que fez surgir a desigualdade? Foi o quê? O início das ciências humanas, o direito dos homens, o início da propriedade privada ou foi o capitalismo? Essa tá fácil, hein? A primeira onda feminista se destacou por quais conquistas? Então é só vocês voltarem lá no texto lá do movimento feminista e vocês vão verem. Na primeira onda feminista, o primeiro movimento que aconteceu feminista aí, quais foram as conquistas? O que esse movimento, o primeiro movimento, conseguiu com essa manifestação social que elas fizeram? É só escrever direitinho aí, tá bom? E a gente vai terminar aqui na página 33. Tá bom, turminha? Então tá, joia então. Muito obrigado, viu?